Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para a nossa segunda aula sobre prismas. Na aula anterior a gente estudou figuras geométricas planas, que são muito importantes para a gente conseguir trabalhar com prismas. É muito importante que primeiro a gente saiba como calcular a área dessas figuras planas. E na aula de hoje a gente vai dar um foco maior para os prismas, que são essas formas geométricas tridimensionais. Definição de um prisma. Prisma é todo e qualquer sólido geométrico com duas bases poligonais e número limitado de faces. Por exemplo, esse na imagem. Temos aqui um prisma pentagonal, porque a base dele é um pentágono. Ele tem duas bases, uma em cima e uma embaixo. E o que une essas duas bases são as faces, que sempre vão ter o formato de retângulos, ok? As linhas que separam as faces e também que separam as faces das bases são chamadas de arestas. Então, como vocês podem ver na imagem, a aresta que separa uma face da outra é chamada de aresta lateral e a aresta que separa uma face de uma base é chamada de aresta de base. Tipos de prismas. Os prismas eles podem variar com a forma da base deles. Veja bem, nós temos aqui um prisma triangular, porque a base tem o formato de um triângulo, um prisma quadrangular, porque a base tem forma de um quadrado, um prisma pentagonal, porque a base tem forma de um pentágono, e um prisma hexagonal, porque a base tem a forma de um hexágono. Esses são os únicos tipos de prismas? Não. Pode ter prisma octagonal, decagonal, não importa qual o formato da base. Tem infinitos tipos de prismas. O formato da base só serve para a gente diferenciar um tipo do outro, certo? Mas eles não variam só por causa da forma da base. Eles também podem variar por causa da inclinação. Então, quando a gente está falando de inclinação, a gente está falando que existem dois tipos de prismas. Tem o prisma reto e o prisma oblíquo. Aqui na imagem, o prisma A, que está em amarelo, é o exemplo de um prisma reto, e o prisma B, que está em azul, é o exemplo de um prisma oblíquo. O prisma reto é um prisma cujas faces são perpendiculares às bases, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus com as bases. Enquanto que um prisma oblíquo é um prisma em que as faces não fazem um ângulo de 90 graus com a base, ou seja, ele acaba ficando inclinado, acaba ficando torto, igual está na imagem. Agora vamos falar um pouco sobre as propriedades dos prismas. Número 1. O número de faces de um prisma é igual ao número de lados de sua base. Vamos ver se isso é verdade. Temos aqui, em amarelo, um prisma quadrangular. Nós podemos observar que tem 4 faces ao redor dele. E a base dele é um quadrado que tem 4 lados. Então, realmente, no caso do prisma quadrangular, o número de faces é o mesmo número de lados da base. E em verde, nós temos o exemplo de um prisma hexagonal. Nós podemos observar que esse prisma hexagonal tem 6 faces ao redor dele e a base dele, que é um hexágono, tem 6 lados. Então, e não importa qual é o tipo de prisma. Pode ser triangular, pode ser pentagonal, octagonal. Se o lado tem um determinado número de lados, o prisma vai ter o mesmo número de faces. Propriedade número 2. A altura de um prisma reto é igual ao comprimento de suas arestas laterais, enquanto a altura de um prisma oblíquo pode ser descoberta usando o teorema de Pitágoras. Como assim? Bom, essa imagem ilustra muito bem. Aqui nessa imagem nós estamos representando a altura pela letra H. O prisma que está em azul é um prisma reto. Perceba que a altura H
tem exatamente a mesma medida de uma das arestas laterais. Já no caso do prisma oblíquo, que está sendo representado em verde, esse não é o caso. Nós temos que a aresta lateral está sendo representada pela letra L e a altura está sendo representada pela letra H. E os dois valores não são os mesmos. Nós também temos ali embaixo a medida x. E o que é essa medida x? É o seguinte: uma das pontas dessa medida x vai ser uma das pontas dessa aresta L, enquanto que a outra ponta dessa medida x vai ser a projeção da outra ponta da aresta L. Como assim projeção? Se a gente pegar essa ponta da aresta L e fazer uma linha reta descendo até o chão, até o plano onde esse prisma está posicionado, nós vamos obter, essa linha que a gente acabou de traçar, vai ser a altura. E o final dessa altura é onde fica a projeção da ponta da aresta L. Então, para descobrir qual é a altura, nós temos que usar o Teorema de Pitágoras. Por que o Teorema de Pitágoras? Pode notar que se a gente usa a medida x, a altura h e o lado L, nós temos um triângulo que é retângulo, porque a altura sempre vai fazer um ângulo de 90 graus com o plano. E aí nós obtemos essa fórmula. O lado, a aresta lateral, vai ser a hipotenusa do triângulo retângulo, enquanto que a medida x e a medida h vão ser os catetos do triângulo retângulo. Logo, nós sabemos que, de acordo com o Teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual aos catetos somados ao quadrado. Então, nós temos que a aresta L ao quadrado é igual a x ao quadrado mais h ao quadrado. Isso é a mesma coisa que dizer que h ao quadrado é igual a L ao quadrado menos x ao quadrado. Aí a gente só trocou o L ao quadrado e o h ao quadrado de lugar e teve que trocar o sinal, correto? Isso significa que h é a raiz quadrada de L ao quadrado menos x ao quadrado, ok? Propriedade número 3. A área da superfície de um prisma é igual à soma das áreas das faces laterais mais a soma das áreas das duas bases. Ou seja, a área total é igual à área da face vezes o número de faces mais a área da base vezes 2. Isso pode ser expresso através da fórmula AT, que é a área total, igual a AF, que é a área da face, vezes N, que é o número de faces, mais AB, que é a área da base, vezes 2, que é o número de bases. O que isso significa? A gente consegue visualizar melhor o significado dessa fórmula quando a gente olha para a planificação dos prismas. O que é planificação dos prismas? É quando a gente pega o prisma e a gente abre ele e estica ele num plano, como se a gente esticasse ele numa mesa. Temos aqui o exemplo de um prisma triangular, a forma que ele fica quando é aberto, e também em verde temos o exemplo de um prisma hexagonal. E o que a gente consegue observar quando a gente planifica o prisma dessa maneira? A gente consegue observar que a área total do prisma acaba sendo a área da base multiplicada por 2, porque nós temos duas bases. Pode observar tanto no caso do hexagonal quanto no caso do triangular. E além disso, nós também temos a área da face, que é um retângulo, multiplicada pelo número de faces. Então, no caso do prisma triangular, nós temos a área da face 3 vezes, enquanto que no caso do prisma hexagonal, nós temos a área da face 6 vezes. Vamos agora colocar em prática o que nós acabamos de aprender e resolver alguns exercícios. Exercício 1. Calcule a altura do prisma oblíquo. Então, aqui nós temos a figura de um prisma oblíquo
E aqui ao lado nós temos alguns valores. Temos que o valor do lado L é igual a 7 e o valor da distância x é igual a 2. O que a gente precisa descobrir é o valor da altura h. Podemos observar que h, x e L juntos formam um triângulo retângulo em que x e h são dois catetos e L é igual à hipotenusa. Então, nós vamos usar o teorema de Pitágoras para poder descobrir o valor de h. Teorema de Pitágoras, para relembrar, diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Nesse caso, temos que a hipotenusa é L e os catetos são x e h. O que a gente quer descobrir é o h, correto? Então, nós vamos deixar aqui o h sozinho. Nós vamos levar o x ao quadrado para o outro lado do sinal de igual, trocando o sinal. Então, L ao quadrado menos x ao quadrado é igual a h ao quadrado. Agora, nós podemos substituir essas letras pelos valores que nos foram dados. Temos que L é igual a 7, portanto 7 ao quadrado menos x ao quadrado, sendo que x é igual a 2. Fica 7 ao quadrado menos 2 ao quadrado é igual a h ao quadrado. E isso é igual a 7 ao quadrado é igual a 49, 2 ao quadrado é igual a 4. Então, nós temos que 7 ao quadrado menos 2 ao quadrado é igual a 49 menos 4, que é igual a 45. Portanto, h ao quadrado é igual a 45. Então, a altura h é igual a raiz quadrada de 45. Isso aqui vai dar algum número com vírgula entre 6 e 7, mas a não ser que o exercício peça, e nesse caso não está pedindo, não tem necessidade da gente calcular. Então, raiz quadrada de 45 é o bastante. Exercício 2. Calcule a área dos prismas. Item A. Nós temos um prisma triangular e os dados que nós temos é que a aresta lateral desse prisma triangular, que é essa aresta mais comprida, vale igual a 5, enquanto que a aresta de base, que é essa aresta menor, vale 2. Bom, primeiro nós temos que calcular cada uma das faces e cada uma das bases desse prisma. Vamos começar pela face que é retangular. Temos que a altura dessa face retangular é igual a 5 e a base dessa face retangular é igual a 2. Nós sabemos que a área de um retângulo é igual a base vezes a altura, portanto, a área da face é igual a 5
vezes 2, que é igual a 10. Muito bem. Essa é a área de uma das faces. Agora vamos descobrir a área da base. A base é um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo com 3 lados iguais. Então, para facilitar, vamos desenhar aqui um triângulo, certo? Aqui é um triângulo equilátero. E o lado desse triângulo é igual a 2. Para a gente descobrir a área desse triângulo, a gente precisa saber qual é a altura dele, certo? Mas por enquanto a gente não tem a altura, a gente só tem o lado. Bom, como os lados são iguais, então nós sabemos que essa base aqui é igual a 2 e esse outro lado também é igual a 2. Se a gente divide esse triângulo equilátero no meio, nós obtemos dois triângulos retângulos, certo? Sendo que a hipotenusa desse triângulo retângulo é o lado, que é igual a 2. O cateto seria a base dividida pela metade, que é 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, esse cateto aqui é igual a 1. E a altura, que a gente ainda não sabe, é o outro cateto. Então, a gente vai usar esses dados e o Teorema de Pitágoras para descobrir qual é a altura. Vamos lá. Para relembrar o Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Certo? Aqui nós temos que a hipotenusa é 2. 2 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais h ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4. 1 ao quadrado é igual a 1. E o único valor que a gente ainda não sabe é h. A gente pode deixar esse h sozinho e a gente troca o 1 para o outro lado do sinal de igual, trocando o sinal. Então, 4 menos 1 é igual a h ao quadrado. E quanto que é 4 menos 1? É 3. Portanto, a altura h é igual a raiz quadrada de 3. Certo, agora nós vamos voltar para descobrir qual é a área dessa base triangular. Nós sabemos que a área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. No caso dessa base triangular, nós temos que a base é 2, a altura é a raiz de 3, dividido por 2. No final, esse 2 é anulado por esse 2, e a gente tem que a área desse triângulo é igual a raiz de 3.
Muito bem, então nós temos que a área, aqui eu coloquei um F, mas eu coloquei errado. Não era para ser um F, era para ser ops. Perdão, pessoal. Aqui era para ser um B de base, certo? Aqui é de face e aqui é de base. Então, a área da face é igual a 10 e a área da base é igual a raiz de 3. Como é um prisma triangular, nós temos 3 faces. Então, a gente tem que multiplicar a área da face por 3. 10 vezes 3 é igual a 30. E como nós temos duas bases, nós temos que multiplicar a área da base por 2. Raiz de 3 vezes 2 é igual a 2 raiz de 3. E a área total desse prisma é a soma desses dois valores. 30 mais 2 raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, isso daqui vai dar aproximadamente 3,4, mais 30 dá aproximadamente 33,4. Mas a gente pode deixar a resposta só nessa forma e já é o bastante para finalizar a questão. Item B. Agora nós temos um prisma quadrangular e os valores são os mesmos do item anterior. Aresta lateral, que é essa comprida, igual a 5, e a aresta de base, que é essa menor, igual a 2. Vamos fazer na mesma ordem do item anterior. Primeiro nós vamos calcular a área de uma das faces, depois nós vamos calcular a área de uma das bases. A área da face, que é um retângulo, é igual a base vezes a altura. Nós temos que a base é 2 e a altura é 5. Portanto, a área da face é igual a 2 vezes 5, que é igual a 10. E agora nós temos que descobrir a área da base. A base é um quadrado, que também é um tipo de retângulo, portanto, a fórmula de área é a mesma, base vezes altura. Nesse caso, tanto a base quanto a altura são iguais, que é igual a 2. Portanto, a área da base é igual a o lado ao quadrado, que é, nós temos 2 vezes 2 igual a 2 ao quadrado igual a 4, certo? Ótimo, esse foi bem mais rápido, já descobrimos qual que é o valor da face e qual que é o valor da base. Como esse é um prisma quadrangular, quantas faces nós temos? Nós temos 4 faces. Então a gente tem que multiplicar a área da face por 4. Isso aqui é 10 vezes 4, que é igual a 40. E nós temos que multiplicar a área da base por 2. 4 vezes 2 é igual a 8. E a área total vai ser a soma desses dois valores, 40 mais 8,
que é igual a 48. Certo? Item C. Agora nós temos um prisma pentagonal e os dados que nós temos são, assim como nos itens anteriores, aresta lateral igual a 5, aresta de base igual a 2 e apótema igual a 1,5. O que é apótema? Para quem não sabe, apótema é a distância entre o centro da figura geométrica e o ponto médio de um dos lados. Então, essa linha em vermelho seria o apótema. E o enunciado está falando que esse apótema é igual a 1,5. Bom, primeiro vamos, assim como nos outros itens, descobrir a face. E como os dados são o mesmo, a gente já conferiu que a área da face é igual a 5 vezes 2, que é igual a 10. E aí nos resta descobrir qual que é a área da base, que é esse pentágono, certo? Nós sabemos que a aresta da base é igual a 2 e o apótema é igual a 1,5, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse pentágono em 5 triângulos e usar esses dois valores para descobrir qual que é a área desse triângulo. Lembrando que a área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, nesse caso, a área vai ser igual a 2 vezes 1,5 dividido por 2. Esse 2 é anulado com esse 2, então a área desse triângulo é 1,5. Como nós temos 5 triângulos, a área desse pentágono vai ser igual a área da base vai ser igual a 1,5 vezes 5, que é igual a 7,5. Certo, como este, vou colocar aqui dentro de um quadrado, a área da face e a área da base. Como esse prisma é um prisma pentagonal, significa que ele tem 5 faces. Então, nós temos que multiplicar a área da face, que é 10, por 5, que dá 50. E a base a gente tem que multiplicar por 2. 7,5 vezes 2 é igual a 15. E aí, por último, para a gente descobrir a área desse prisma, nós temos que somar os dois valores. 50 mais 15 é igual a 65. Para a aula de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.